Saudações, meus queridos, a todos vocês que nos acompanham aqui de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã no videocast e no podcast Livre Pensar. No nosso encontro de hoje trataremos do tema da fixação mental, um fenômeno da consciência humana que com certeza está presente na vida de todos nós, às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, né? E o que é a fixação mental? É esse movimento do pensamento que se prende a um determinado objeto, e quando eu digo objeto, é um objeto do pensamento, não é um objeto externo. Pode se referir a algo externo, mas na maioria das vezes é um objeto do pensamento, dentro de uma estrutura da própria consciência da pessoa que se condicionou a pensar daquela forma. Veja, nós achamos que nós somos livres no pensamento, e aí eu relembro até o curso de filosofia Livre Pensar, que eu tenho aí publicado para todos vocês participarem, fazerem a inscrição, se vocês quiserem. Depois vou deixar até mais informações aqui abaixo no link de inscrição, mas porque, veja, o tema do curso é Livre Pensar. Por que eu fiz, entre outros motivos, por que eu me dei ao cuidado de desenvolver esse curso de filosofia com o tema Livre Pensar? Porque nós achamos de forma errônea que simplesmente deixando a mente girar para qualquer lugar, indo e vindo, né, nos rumos, porque o pensamento ele vai se mexendo como o vento, né? Ele vai indo e vindo. Então, dessa forma, nós achamos que nós estamos realmente raciocinando, mas isso não é pensar. Isso aí é nós deixarmos com que a nossa mente seja levada pelas circunstâncias. Então, é preciso um guia muito preciso, é muito específico. É preciso que o eu, o que é o eu na verdade, né? Essa identidade do indivíduo que comanda o pensamento, que é o próprio pensamento, mas que tem a capacidade de se sobrepor ao próprio pensamento e colocar leis e limites nele mesmo, ou até mesmo a forma dele funcionar. Mas então, voltando ao tema do nosso encontro, todos nós temos, em maior grau ou menor grau, um tipo de fixação mental. E isso é fruto do nosso condicionamento. Será que pode a nossa mente estar sempre descondicionada? Será que isso é importante? Será que isso é uma virtude, você descondicionar a sua mente? Pense bem em todos, analise bem a sua própria vida, a sua forma de pensar, as dificuldades que você tem e que sempre se repetem. Conheço inúmeras pessoas que passam sempre pelos mesmos problemas. E você vai acompanhando, depois você fala, não, a pessoa realmente agora conseguiu compreender. Quer dizer, a vida é perfeita, né, na sua estrutura. Enquanto você não aprende a lição, você passa por aquilo de novo. Onde que nós colocamos o fundamento da nossa existência? Até o final do século XIX, por exemplo, era muito patente colocar tudo isso em Deus, apesar das grandes correntes filosóficas de ateísmo que surgiram na Europa, por exemplo, e depois vieram aqui para a América, né? Então, onde que você coloca o fundamento da sua existência? O motivo maior de você estar aqui? Aquele motivo pelo qual você acorda todos os dias de manhã e você tem a alegria incomensurável de estar vivo? Em Deus. Hoje em dia isso parece que não faz muito sentido, né? Porque nós somos forçados a colocar isso em outras estruturas, né? Em outras estruturas que assumem o lugar do poder de Deus. A principal delas, que já existia há muito tempo, mas não era valorizada dessa forma, e nós sabemos que hoje em dia é o dinheiro, né? Então há quem tenha fixação mental no dinheiro, porque vê o poder que o dinheiro tem de conduzir a realidade de uma determinada forma. O que é sucesso hoje em dia? Se você é uma pessoa de sucesso, você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, se você é um pai de família, sua filha começa a namorar com o rapaz, a primeira coisa que você vai querer saber é se o rapaz tem um emprego, se ele tem um plano de vida para ele, se ele tem uma estrutura financeira para poder, enfim, dar uma boa vida, construir uma boa família com sua filha ou com o filho, assim por diante. Então, o que é sucesso? Sucesso é o dinheiro. E nós temos diversos tipos de fixação mental. Tem pessoas que têm fixação mental em outras pessoas, né?
colocam todas as suas esperanças, vivem em função do outro, né? Vivem em função do outro e faz com que o outro viva em função de si mesmo, criando uma espécie de relação de parasitismo, um parasitando o outro, sugando as energias um do outro. Isso acontece com muita frequência. É um outro tipo de fixação mental. Você pode ter fixação mental, enfim, a mente humana, ela busca sempre um alicerce. Muitas vezes, quando não encontra esse alicerce naquilo que tem fundamento, já se dizia nas escrituras, construa sua casa sobre a rocha. Não construa sua casa sobre a areia, porque você vai afundar, certo? E o que é a rocha, na verdade? A rocha, na verdade, é a sua própria autonomia. Já tratamos no nosso encontro anterior sobre o esclarecimento. Esse vídeo aqui, na verdade, tá meio que dando continuidade a tudo isso, né? Então, nós temos que colocar a nossa força, nossa esperança, não aquela esperança passiva, né? Não é o esperar parado, mas eu aguardar com paciência, mas sempre se movendo, colocar a nossa esperança primeiramente em Deus. E o que significa isso necessariamente, hein? Ficar fazendo um monte de oração e tudo mais ou não? Ou trata-se mais de uma confiança? Porque veja, nós estamos aqui a partir de quais causas? Então, se nós já estamos aqui, existe uma realidade, uma força maior que nos mantém na realidade. Onde mais nós colocaremos a nossa certeza? Tá? Em segundo plano, em si mesmo. Agora, tem que fortalecer a própria psique, né? E todos nós somos falíveis, todos nós somos imperfeitos, nós temos diversos problemas, crises, conflitos, traumas, mas mesmo assim é possível, né? É possível que haja, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de toda a imperfeição que nós temos, né, essa força para não colocarmos a nossa esperança, a nossa fé num determinado objeto do pensamento. Há quem coloque tudo em Deus, mas de forma errada, né? Quando o pensamento ele é, digamos assim, quando o pensamento ele é religiosamente fanático, percebe? Quando você não consegue observar o conceito verdadeiro, trazer a espiritualidade para a vida prática e fica somente naquele misticismo religioso, dá na mesma. É um tipo de fixação mental, né? Essas pessoas que ficam acreditando no extraordinário, né? No milagre, na intervenção, na escolha dos eleitos. Eu, por exemplo, já vi diversas vezes falar assim, Deus capacita os escolhidos. Quer dizer, que absurdo! Como se Deus tem uma infinidade de filhos, que são os bilhões de seres humanos que existem no planeta Terra, né? Ele escolhe alguns, fala, não, esses daqui serão os meus e capacita. Quer dizer, a linguagem comum, ela vai criando uma espécie de ignorância na mente, na nossa mente, né? De tal forma que daqui a pouco a gente não consegue fazer distinção. Então, o que é o conhecimento, na verdade, né? Como é que você livra dos processos de fixação mental obsessivos, essas fixações mentais que acabam destruindo a nossa vida, hein? Tem gente que tem fixação mental por alimento. Tem gente que tem fixação mental pelo consumo, né? Consumo que eu digo assim, ir comprar coisas, né? Consumir objetos, consome. Por quê? Porque existe, de certa forma, todo um movimento interno da pessoa que quer se saciar de alguma forma ou que quer encontrar sentido, né? Então a pessoa quer encontrar sentido na própria vida, mas colocando toda a sua energia criativa em algo que não tem vida. Então as nossas atividades, se elas são atividades vitais, se nós temos a força, que não é fácil, né, mental, para descondicionar o pensamento e não sermos reféns do nosso próprio pensamento, dos nossos próprios vícios mentais. Olha, na verdade é isso, né? A fixação mental, na verdade, ela é um vício do pensamento. Então nós temos os hábitos, né?
Você pode fixar a sua mente, né, ter um certo tipo de hábito que te promova um desenvolvimento. Então, por exemplo, se você tem o hábito de estudar todos os dias, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que cuidar dos filhos, você tem que tomar banho, etc e tal, mas você tem uma disciplina tal na qual você consegue separar 1 hora por dia que seja para você estudar. Não porque te mandaram, não, mas porque você tem ânsia e sede daquele conhecimento. Veja, é um tipo de fixação mental positiva. Então, tudo depende de como você condiciona a sua mente. Né? Porque tudo que entra pela mente, tudo que se processa no interior da mente já é o próprio alimento do espírito. Né? E assim como nós precisamos de um alimento orgânico que nos traga saúde, precisamos também de um alimento espiritual que nos traga, enfim, paz de espírito, né? Se é que isso existe, mas principalmente lucidez, essa é a palavra, acredito que essa é a palavra, lucidez e sobriedade mental, porque nesses tempos em que nós estamos vivendo, de pandemia, a pandemia está tirando a vida de muitas pessoas, mas o que nos desestabiliza muito mais são as crises psíquicas da humanidade. Só vocês veem o que está acontecendo ao nosso redor, né? Coisas insanas acontecendo, coisas jamais vistas, o ser humano sendo capaz de se comportar de forma absurda, né? E a nossa luta, então, como dizia Paulo, né, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é uma luta espiritual contra as nossas próprias imperfeições, né? Então, o desafio maior é nós termos a capacidade de a todo momento, a todo instante, jamais culparmos o outro, jamais apontarmos o dedo, se recebermos uma crítica, jamais ficar retrucando para ficar simplesmente justificando as coisas, mas parar, refletir e analisar sobre a própria conduta. Qual é a minha responsabilidade na realidade global? Não só o outro. Primeiro a minha responsabilidade. Eu não consigo cuidar do outro. Eu só tenho poder de ação sobre aquilo que diz respeito a mim mesmo. Meus queridos, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Sila!